Diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 1 também. Vamos ler. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, qualquer pecado em nossa alma neste momento, perdoa pelo sangue de Jesus e fala conosco, Senhor, que a palavra possa se revelar e nós possamos, Senhor, ser grandemente edificados e receber essa palavra para o nosso bem, com fé e alegria, obediência, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, gente, pode sentar. Este é o último estudo da nossa série, a Graça de Deus. Vocês lembram que eu falei no primeiro estudo que Deus ele tem um plano, ele tem um decreto, e que Deus ele está conduzindo esse decreto, ele está implementando esse decreto, a vontade dele na vida, na história do mundo, na história da civilização e do universo, na verdade, né? E vocês lembram que nós falamos até, eu li aqui no primeiro domingo, o texto da Santa Ceia de Paulo, que Paulo diz assim, né? Que nós devemos anunciar, quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, né? Aí eu disse para vocês assim, que a ceia, ela aponta é um memorial, ou seja, ela nos faz nós lembrarmos do que Cristo fez por nós naquela cruz, mas ao mesmo tempo, a ceia também, ela aponta para o futuro, ou seja, de que Deus, ele vai, o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai implementar o seu reino, então, aqui neste mundo. Então, irmãos, foi o primeiro estudo nosso, ou seja, nós procuramos mostrar aos irmãos que Deus está fazendo essa obra, está cumprindo o seu decreto, aquilo que ele realmente determinou fazer. E ele está operando através de Cristo, pela obra de Cristo, por obra e graça do Espírito Santo. E que eu disse também no primeiro estudo, quando nós pensamos no futuro, todos os nossos planos devem estar inseridos nessa verdade de que Deus tem um decreto e de que Deus está implementando então o seu decreto, e não fora disso, né? E na semana passada eu encerrei o nosso estudo, domingo passado à noite, dizendo para vocês que o Senhor
Deus, ele está trazendo o seu reino. Então, aquele primeiro estudo que fala do decreto de Deus e fala dessa implementação do decreto, né? Ele está relacionado à implementação do reino de Deus. E que nós temos duas verdades básicas nas Escrituras, falei também domingo passado à noite, que é a realidade deste reino e a ética deste reino, né? E hoje, irmãos, hoje domingo de manhã, eu disse para vocês que existem duas cidades, né? Então, uma dessas cidades que nós podemos chamar, como Agostinho, por exemplo, teólogo do passado, chamava a cidade de Deus, corresponde ao reino de Deus, e nós temos a cidade dos homens, que eu dei o exemplo aqui de Caim, li com vocês sobre Caim, e assim por diante. E o que é que nós dissemos, irmãos? Que existem, então, naturezas diferentes dessas duas cidades. A cidade de Caim, a natureza dela é a natureza o quê? Da idolatria. E a ética da cidade é uma ética o quê? Que é gerada pela falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo, do egoísmo. Então, que os homens agem para si somente, para o seu benefício pessoal, não adoram a Deus e começam a oprimir o próximo. Já a outra cidade, a cidade de Deus, nós falamos também aqui de manhã, é uma cidade em que a natureza dela é a natureza da adoração. Ela vive, é uma cidade onde Deus reina e a ética dela é a ética do amor a Deus e do amor ao próximo. Então, amar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, amando e servindo o próximo, irmãos. Então, todas essas coisas aqui eu falei, e eu quero, nesse nosso último estudo, juntar essas informações, essas verdades, e dizer para os irmãos o seguinte, meus irmãos, nós temos, quando nós pensamos no nosso futuro, quando nós pensamos naquilo que nós planejamos, nós temos que, vou repetir lá a minha frase, minha expressão do primeiro estudo, nós temos que inserir os nossos planejamentos dentro de todas essas verdades. Tá? O que eu vou planejar então para o meu futuro, eu vou olhar para o futuro de acordo com o que a Bíblia diz sobre Deus, o seu decreto e a implementação desse reino, e eu vou planejar também o meu futuro de acordo com o que a Bíblia diz. Mas para que eu faça essas coisas, eu tenho que conhecer, e é esse meu ponto que eu vou tratar hoje, especialmente, né? Primeira parte do estudo hoje. Eu tenho que conhecer cada vez melhor o reino de Deus, essa cidade de Deus, entender, né? Conhecer a Deus e conhecer o reino dele, e também a ética do reino dele. E isso, meus irmãos, é um trabalho para toda a nossa vida. E na medida que nós vamos, então, conhecendo este reino, Deus do reino, o reino de Deus e a ética desse reino, nós vamos aprendendo a planejar cada vez melhor a nossa vida, né? Então, e lembro também que nós lemos domingo passado, se não me engano foi domingo passado, aquele grande texto de Deuteronômio 29, que diz o quê? As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para que cumpramos a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Então, irmãos, nós temos aqui o futuro, nós não conhecemos o futuro detalhado de nossa vida, não conhecemos o dia que nós vamos morrer, não conhecemos o que vai acontecer amanhã detalhadamente, mas essas coisas nós não conhecemos, nem temos que procurar descobrir. E também não conseguimos explicar, eu disse para vocês naquele estudo, o porquê que as coisas acontecem exatamente como acontece. Onde é que isso, cada detalhe, né? Que uma pessoa morre mais jovem, outra morre mais velha, por que uma pessoa adoece e outra não? Por que veio uma pandemia agora e não antes? Né? Esses detalhes assim nós não conseguimos explicar, mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus tem um propósito. Nós não sabemos essas coisas ocultas que Deus ocultou, mas nós sabemos as coisas que Ele revelou, e nós temos que estudar o que Ele revelou. Então, o que Ele revelou está aqui nas Escrituras. Então, quando eu penso no futuro, eu não sei o dia da minha morte, eu não sei o dia, o que vai acontecer amanhã, mas eu sei, pela revelação, o que Deus vai fazer lá no final. Eu sei o que aconteceu no passado, que Adão caiu. Eu sei que Jesus morreu pelos pecadores. E eu sei que no final,
Apocalipse diz que Jesus vai voltar e que ele vem implantar o seu reino. E eu sei também, então eu sei que Deus está implementando o seu reino. E eu sei que esse reino ele tem uma ética, né? Ele tem um padrão de comportamento que vem do coração, de quem participa, de quem, como nós falamos de manhã, é porque a pessoa entesoura para a eternidade, porque a pessoa serve a Deus e não a Mamon, lembra que eu falei de manhã? Né? Então, eu sei tudo isso. Então, eu não sei o futuro, eu não sei quando vou morrer, mas eu sei todas essas coisas que estão na revelação, e é isso que eu tenho que estudar. E à medida, então, que eu vou estudando, eu vou aprendendo a olhar o futuro e a planejar o futuro conforme as Escrituras, e dizendo sobre o que eu não sei, né? Dizendo com Tiago, se Deus quiser. Então, assim que nós vamos olhando o futuro, assim que o cristão tem que viver e tem que planejar o futuro, meus irmãos. Mas isso exige esforço, exige, meus irmãos, trabalho da nossa alma, que se nós não fizermos, nós não vamos, vamos dizer assim, conseguir viver esse tipo de vida. E os verdadeiros filhos de Deus, o Senhor Jesus Cristo diz lá, já li também com vocês sobre a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, ele está limpando os galhos para que eles produzam cada vez mais fruto. Então está tendo uma operação em cada galhozinho da videira, e que a limpeza vem pela palavra. Então, meus irmãos, tendo todas essas informações, nós vamos hoje no nosso último estudo falar exatamente desta obra, deste trabalho da nossa alma, de nós crescermos no conhecimento da palavra, no conhecimento do reino, no conhecimento da vontade de Deus dentro desse reino, da ética do reino. E uma segunda parte do estudo, já ao final, eu quero falar dos resultados, ou seja, dos resultados das duas cidades. Então, que a Bíblia vai mostrar claramente que o resultado daqueles que vivem na cidade de Deus e buscam conhecer mais e mais a cidade de Deus e a ética desta cidade, deste reino, eles vão ter o resultado de vida no final. Os que estão na cidade dos homens, na cidade de Caim, no reino dos homens, eles vão ter o resultado final de morte. É isso que a Bíblia diz. Porque então chegamos à conclusão, e essa é a minha conclusão que eu quero encerrar essa série, de que quando nós vivemos de tal maneira que Deus é o nosso Senhor, nós servimos a Ele, o nosso futuro não vai decepcionar. Os nossos planos não vão nos decepcionar, porque o nosso plano maior é Deus, é servir ao Senhor. Mas quando nós vivemos para a cidade dos homens e quando nós vivemos para Mamon, o nosso futuro será decepcionante. É isso que a Bíblia ensina, né? Então, eu queria que os irmãos fossem pensando essas coisas já. Mas vamos agora, então, falar com um pouco mais de detalhes sobre esses assuntos, irmãos, nesse nosso último estudo. Veja, eu li com vocês Josué capítulo 1. Nós lemos do primeiro versículo até o versículo 9. E aqui, irmãos, é um texto muito interessante, porque é um texto em que nós temos o final da vida de um grande servo de Deus, um dos mais importantes, se não o mais importante, né, do Antigo Testamento, mais destacado deles, que é Moisés, e o início, não da vida, mas do ministério, vamos dizer assim, da liderança de um outro grande servo de Deus, que vai marcar a história do Antigo Testamento, que é Josué. E nós observamos bem que tudo aqui que acontece, tanto com a vida e a morte de Moisés, como com o chamado e o plano aqui futuro para Josué, está nas mãos do Senhor. Que ele diz assim claramente: sucedeu, o texto diz, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aqui nós observamos a soberania absoluta de Deus. Deus está dizendo aqui: Moisés, meu servo, é morto, e agora eu estou te chamando para prosseguir no trabalho, porque o trabalho dele já acabou.
Ele já morreu. Ele já cumpriu o propósito da vida dele. Nós temos a nossa vida. Nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. E tem alguns que nem chegam a envelhecer. Nós temos um tempo, e este tempo, meus irmãos, então, ele é limitado. E num dia nós vamos morrer. Acabou Moisés, mas a obra de Deus não acaba. Existe uma trajetória dessa grande obra da redenção que Deus está operando, e essa parte aqui de Josué faz parte de toda essa obra da redenção, em que Deus foi usando profeta após profeta, geração após geração, até trazer o filho dele, Cristo. E Moisés passou, morreu, e agora Josué vai seguir adiante, dentro desse plano de Deus. E o que Deus diz para Josué? Olha, acabou o tempo de Moisés, ele está morto, mas agora é o teu tempo, agora é a tua hora. E o que tu tens que fazer? Tu tens que cumprir o chamado que eu estou te dando. Tu tens que fazer com que o povo avance, atravesse o Rio Jordão e tome posse da terra que eu tenho dado, e que eu já falei a Moisés, versículo 3. Perdão, irmãos. E o Deus diz aqui: ninguém te poderá resistir. Observe a soberania de Deus em todas essas palavras. Deus está dizendo aqui: os inimigos não vão resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Então essa é a minha promessa. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Tenho controle sobre os inimigos. Eles não vão resistir. Mas tu, esforça-te, tem bom ânimo, vai adiante. Veja que Deus está falando do futuro. E o futuro aqui não é alguma coisa que Josué que vai decidir. Deus está dizendo: faz o que eu estou te ordenando. Ou seja, o ponto aqui é que Josué deveria olhar o futuro de acordo com o propósito divino e não com o propósito do próprio Josué. Mas Josué era um servo, então vai e esforça-te. Mas Deus recomenda uma coisa para ele. Deus diz: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, de teres cuidado de fazer conforme toda a lei. Ou seja, esse esforço de Josué quanto ao futuro, o futuro que Deus está revelando para ele aqui é que ele iria invadir a terra, estabelecer o povo de Israel na terra prometida. Porém, ele não deveria fazer isso de acordo com a sua mente, de acordo com o seu próprio entendimento, mas de acordo com a revelação dada a Deus, de Deus, revelação de Deus, dada por Deus, melhor dizendo, através de Moisés. A lei que o meu servo, veja que ele diz, meu servo Moisés ordenou, e Deus diz: dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, observem, prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Isso mostra, meus irmãos, que Deus diz, olha, Deus mostra o futuro para ele, Deus mostra o plano que Deus tem, que o Senhor tem para Josué, mas mostra que a trajetória para esse futuro é a prudência, e a prudência é a lei que dá, é a revelação de Deus. Que ele se conduzisse nela por onde quer que andasse, que ele não se desviasse dela, nem para a direita, nem para a esquerda, que ele não procurasse caminhos humanos, porque o caminho humano é o caminho do desvio, mas que ele seguisse a lei de Deus, a palavra de Deus. Mas para que isso acontecesse, Josué tinha que trabalhar, Josué tinha que se empenhar. É aquilo que eu estou me esforçando para sempre lembrar os irmãos durante essa série. Procurei lembrar, e quero lembrar também nesse último estudo, que seguir a Deus não é coisa de preguiçoso. Preguiçoso espiritual vai apostatar, vai se desviar, não vai chegar no final. A diligência, o trabalho, o esforço, né? A salvação é pela graça, a salvação não é pelas obras, mas essa graça, irmãos, é uma graça operante. É uma graça que leva a pessoa a ser esforçada, a trabalhar espiritualmente a sua alma, o seu coração, a sua mente. Então daí vem, para que ele possa se conduzir, na lei do Senhor, ele tem que fazer o que está no versículo 8, que é o trabalho espiritual de Josué. Isto é, não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás, só então farás prosperar o teu caminho. E aqui a prosperidade tem a ver com o plano de Deus. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sem isso não serás. Sem isso não prosperarás. Sem isso o meu propósito não se cumprirá na tua vida. Então, se tu não te deres ao trabalho de falar da lei de Deus, de que ela não se afaste da tua boca, se tu não te deres ao trabalho, ao cuidado de meditar nela dia e noite, tu não vais cumprir o meu propósito. Por quê? Porque cumprir a lei é cumprir o propósito de Deus, é ser bem-sucedido, é prosperar. No sentido, não é prosperidade material aqui, é no sentido de cumprir o propósito de Deus, irmãos, que Deus tem revelado para ele, que é invadir a terra, que é cumprir o chamado de Deus, que aquilo seguiria adiante no plano da redenção. Então veja que as coisas não estão assim desconectadas, ou seja, o que o Senhor está dizendo para Josué é o seguinte: tu vais olhar para o futuro e tu vais seguir adiante no meu plano, meditando na minha lei, sabendo o que tu tens que fazer. Por onde quer que andares, cada dia, cada momento, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer neste dia? Eu não vou fazer o que está na minha cabeça. Eu não vou decidir o que está na minha cabeça. Como é que eu vou planejar o meu dia? Como é que eu vou planejar a minha semana? Como é que eu vou planejar a minha vida? Vocês jovens que estão aí estudando, como é que eu vou planejar o meu curso universitário, minha profissão? Nós mais velhos, né? Como é que nós vamos planejar a nossa vida cotidiana, nossos planos com a nossa família, o que nós queremos alcançar nesta vida nos próximos anos? Então, isso não vai ser assim, eu vou fazer, eu vou pensar, eu vou planejar de acordo com a minha cabeça, mas baseado na palavra de Deus. Mas eu não vou poder fazer isso sem meditar nela, sem buscá-la, sem pensar nela, sem ler a palavra, sem guardar o dia do Senhor, sem ouvir pregação, sem usar os meios de graça, sem esse trabalho contínuo e diário de meditar de dia e de noite nas Sagradas Escrituras, na lei do Senhor, eu não prosperarei, eu não prosseguirei. Isso não é possível. Porque lembrando lá do exemplo de Provérbios, do preguiçoso que dorme, o muro dele cai, o quintal dele se enche de urtiga, de mato, fica tudo velho, fica tudo estragado. Porque quando não se trabalha a alma, quando não se prossegue, não se progride. Quando não se prossegue nesse trabalho da alma, não se pode construir este muro, vamos dizer assim, no sentido espiritual. Não se pode preservar este muro porque está dormindo, porque está descansando espiritualmente. Quando Paulo diz lá na carta, acorda tu que dormes, ele está falando de um sono espiritual, porque enquanto está dormindo, o mato está crescendo, o pecado está crescendo, o diabo não está parado. O diabo ele está ali trabalhando, e a carne, ela está, ou eu mato a carne ou a carne me mata. A carne é a natureza pecaminosa. Nós somos chamados a um trabalho de mortificar o pecado. Ou eu entendo, e na medida que eu vou crescendo nessa meditação, eu vou entendendo a cidade de Deus, o reino dessa cidade, o Deus dessa cidade, eu vou crescendo na adoração, eu vou crescendo na ética dessa cidade. E se eu não fizer isso, a cidade dos homens vai estar invadindo a minha alma. Os ídolos da cidade dos homens vai estar invadindo a minha alma. Quando aquele texto lá de Gênesis 4 diz que Caim se voltou as costas para Deus e construiu uma cidade. Foi isso que Caim fez, irmãos. Caim deixou Deus, Caim deixou a palavra. Caim não quis mais saber de Deus e ele construiu uma cidade onde Deus não habitava. Deus não era adorado. E havia ali um Lameque assassino, e havia ali dons e graças, e graça comum, como eu expliquei de manhã, mas não havia adoração, não havia louvor. Meus irmãos, não nos iludamos. O cristianismo não é uma religião passiva, de preguiça espiritual, é uma religião ativa, é uma religião de trabalho da alma diário, medita de dia
e de noite. Não é que você vai ficar lendo a Bíblia dia e noite, não é isso. Você vai ter um momento de ler a Bíblia, você vai orar, você vai guardar o dia do Senhor, você vai usar os meios de graça, isso é trabalho, isso não é coisa de preguiçoso. Tem que ter um esforço nisso, um esforço espiritual. Mas você vai meditar continuamente, ou seja, cada coisa que você fizer, você vai pensar assim, Deus quer isso? É isso que Deus quer para a minha vida? É isso que está na lei? É isso que o Senhor está me orientando? Se não houver isso, meus irmãos, não há cristianismo. Há um cristianismo nominal, sempre existiu, existe na nossa época. Muita gente vai chegar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, Senhor, eu expulsava demônio, eu fazia isso, eu profetizava, eu fazia tanta coisa. O Senhor vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que obram a iniquidade, vocês viveram a vida de vocês, mesmo se dizendo cristão, vocês nunca me amaram, vocês estavam na cidade dos homens. O reino de Deus não estava em vocês. Irmãos, somos cristãos, amamos ao Senhor. Eu não estou aqui, irmãos, todo domingo para fazer uma brincadeira com os irmãos. Deus me guarde disso. Porque a prestação de contas virá sobre quem prega a palavra. Deus me livre, me guarde de fazer entretenimento para os irmãos. Não, eu preciso lhes alertar domingo após domingo que o cristianismo verdadeiro é um cristianismo de adoração, de busca ao Senhor e de amor ao Senhor. Isso não vai ser um desprazer. O prazer e a alegria será o Senhor. Como todo ser humano se alegra com seu ídolo, nós vamos mortificar os ídolos e vamos nos alegrar naquele que é o verdadeiro Deus, que é o Senhor. Mas deixa eu avançar agora um pouco mais e deixa eu falar para vocês, irmãos, que esse reino e essa ética do reino estão por toda a Bíblia, como eu falei para vocês, mas especialmente em 2 trechos, lembra? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. E Mateus capítulo 5 ao 7. E sobre o Êxodo, abram sua Bíblia, por favor, lá. Êxodo 20, vamos ler, por favor, agora. E o Deuteronômio 5, nós temos os 10 mandamentos. Eu quero, inclusive, aproveitar para dizer para vocês que todo o nosso trabalho de estudo dos 10 mandamentos que nós estamos fazendo domingo de manhã, né? Vamos recomeçar domingo que vem, é exatamente para sabermos a ética do reino, né? Qual é a vontade de Deus? Bom, pastor, como é que eu vou caminhar e planejar o meu futuro? Como eu vou pensar o meu futuro? Você vai pensar o seu futuro de acordo com os 10 mandamentos. Você vai planejar o seu futuro de acordo com esses mandamentos. Primeiro mandamento, eu não vou, claro, detalhar muita coisa, eu quero citar rapidamente. Você não vai ter outro Deus diante de você, versículo 3. Você vai mortificar e lutar contra toda idolatria, pela graça de Deus. Nem dinheiro, nem profissão, nem relacionamentos, nem casa, carros, nem fama, nem poder, nem qualquer outra coisa pode assumir o lugar de Deus na nossa alma, na nossa vida. E tudo isso são os deuses modernos, né? Tudo, irmão, se transforma num Deus quando toma o lugar do Deus verdadeiro. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, versículo 4. Este Deus único vai ser adorado de acordo com o que Ele quer. É o culto. Então, se eu amo a Deus, eu amo o culto a Deus, eu vou cultuar de acordo com Deus. Aí isso nos leva imediatamente ao culto público, que deve ser feito de acordo com Ele, com a natureza dEle. Então, eu vou amar o culto, eu vou adorar o Senhor junto com meus irmãos. Terceiro mandamento, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse Deus que eu adoro e abandono os ídolos e que eu adoro de acordo com a vontade dele, que é o segundo mandamento, eu vou adorá-lo em toda a minha vida, de maneira que o nome dele será, eu não vou levar o nome dele em vão, mas eu vou adorá-lo, eu vou honrar o seu nome em tudo que eu fizer, em tudo que eu pensar, em toda a minha vida. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse Deus que eu sirvo e não aos ídolos, esse Deus que eu adoro de acordo com como Ele ordena, segundo mandamento, esse Deus que eu não uso o nome dele em vão, terceiro mandamento, é o Deus em que eu vou tirar um dia entre 7 para dedicar somente a Ele, e é a Ele apenas, que é o quarto mandamento, é o sabate, é o dia do descanso, o dia do Senhor. E essa é a primeira tábua da lei, né? Essa é a primeira parte em que
Foi a lei que Deus deu a Moisés e que Deus fala para Josué: estuda essa lei, medita nessa lei, cumpra essa lei, que é a ética do reino. A segunda tábua fala do próximo. Então, quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Eu vou ser uma pessoa que, como eu amo a Deus e sirvo a esse Deus, aí eu vou amar o próximo, e amar ao próximo é o resumo dos mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu vou honrar as autoridades, eu vou honrar todos aqueles que estão sobre mim. Sexto mandamento: não matarás. Eu vou preservar a vida do próximo. Nós vamos estudar muito isso ainda nos nossos estudos do domingo de manhã, mas eu só quero citar. Eu vou proteger a vida do próximo, promover a vida do próximo. Eu não vou oprimir ninguém, não vou matar ninguém. Falei para você do que está acontecendo lá com os Yanomamis, matando com as pessoas com a fome, com abandono, com a perseguição, com a opressão. Isso é um absurdo. Isso uma pessoa de Deus, que ama a Deus, não fará isso, não matará, e nem promoverá a morte, e nem apoiará qualquer uma dessas coisas. Sétimo mandamento: não adulterarás. Eu vou preservar minha pureza sexual, e também a pureza dos outros, e eu vou preservar o casamento. Tudo isso aqui, irmãos, tem tanta coisa, eu só estou citando. Quando nós formos estudar de manhã, nós vamos falar todas essas coisas. Oitavo mandamento: não furtarás. Eu vou respeitar a propriedade do próximo, o que é do próximo. Eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou ser uma pessoa que o que é meu, eu vou adquirir com honestidade, e eu não vou tirar nada que é do próximo. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu respeitarei a honra, o nome, a reputação do meu próximo. Eu não vou espalhar mentiras. Um termo muito usado hoje, né? Eu não vou espalhar fake news. Eu não vou ficar aí falando mal dos outros na internet, jogando notícia aí, só porque isso é minha vontade de falar e dizer. Eu vou aprender a respeitar a honra, o nome das pessoas. E, finalmente, 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher, serva, boi, jumento, coisa alguma do teu próximo. Então, meus irmãos, eu vou guardar o meu coração da inveja, da cobiça, de olhar, eu vou me alegrar com a prosperidade do próximo, com o bem do próximo, e não querer o que ele tem, que é a inveja, que é a cobiça, e assim por diante. Irmãos, essa é a ética do reino. Só pode obedecer esta lei. Ela não é um legalismo. Legalismo é simplesmente moralismo. É simplesmente dizer assim: olha, vão e façam isso. Vão e cumpram isso. Não é um conjunto meramente de regras, mas só pode obedecer quem é do reino, quem está na aliança. É por isso que o início do capítulo então falou Deus todas essas coisas, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu salvei vocês, eu tirei vocês do Egito, vocês são meu povo. Isso aí é o Evangelho, é a tipificação do Evangelho. O nosso Egito, nossa maldição, a nossa prisão era o reino, é a cidade dos homens, é o reino das trevas, é o reino de Satanás, e que o Senhor Deus nos tirou de lá por seu Filho Jesus Cristo. Você foi salvo, você foi retirado de lá, você ama a Deus, e esta lei não vai ser para você um peso, vai ser uma alegria. Você vai amar a lei de Deus, você vai desejar obedecê-la, você vai querer conhecer mais o seu Deus, a vontade dele, os mandamentos dele com relação a ele, os mandamentos dele com relação ao seu próximo. Você vai se esforçar, porque ele é o seu Deus, ele é o seu amor, ele é a sua alegria, ele é o seu prazer. Você vai se esforçar para conhecer a vontade dele. Ora, meus irmãos, nós não queremos agradar as pessoas que nós amamos aqui desta vida? Nós não nos alegramos em agradá-las? Então, não amamos ao Senhor? É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que quem é da cidade de Deus tem prazer em Deus, prazer em conhecer a este Deus, a natureza do seu reino, a natureza da sua cidade, que é uma cidade de adoração, e a ética do reino, que é a vontade dele, que é o que ele quer para a nossa vida. E na medida que nós vamos fazer isso, eu lembro de Josué. Aí nós vamos olhar o futuro de acordo com o que ele ordena, com o que ele revela, e planejar o futuro de acordo com o que ele ordena e com o que ele revela.
Então, esse estudo aqui que eu estou fazendo para vocês, irmãos, é só mesmo uma base que eu estou dando sobre esse ensino bíblico sobre o futuro. A gente podia ficar aqui o ano todo falando só desse assunto. E, por exemplo, detalhar, e claro que eu não quero fazer isso, não vou fazer isso, mas isso é um trabalho para toda a sua vida, em que você pensa, por exemplo, assim, como é que eu vou pensar no meu trabalho? Como é que eu vou pensar no meu trabalho, por exemplo? Meu trabalho e nos meus estudos e nos meus planos financeiros e profissionais. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês. Eu tenho que entender que o trabalho não tem que ser o meu ídolo. Nem os meus estudos, nem meu dinheiro, nada. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor. Quando o dinheiro vira um ídolo. Eu tenho que observar que o trabalho, ele, então, não ocupe o culto. Segundo mandamento. Eu tenho que observar que o trabalho, ele me faça desonrar o santo nome de Deus, porque eu digo que eu sou de cristão, mas o meu trabalho é o meu ídolo, terceiro mandamento. Só para dar um exemplo, tá, gente? Eu tenho que observar que o trabalho não se torne tão importante e tão ídolo para mim que eu não posso tirar um dia para Deus, quarto mandamento. Eu tenho que observar que o meu trabalho não se torne uma desonra às autoridades, quinto mandamento. Eu tenho que observar que o meu trabalho não seja de alguma forma prejudicial à vida do meu próximo, de alguma maneira, por alguma coisa que eu deixe de fazer, que eu faça ou que eu negligencie. Sexto mandamento, né? Eu tenho que observar que o meu trabalho não seja um ambiente onde, de alguma maneira, me leve ao adultério. Eu tenho que observar que o meu trabalho não seja um meio de eu ser desonesto, não furtarás. Eu tenho que observar que no meu trabalho eu nunca promovo o mal do nome e da reputação de ninguém, nem dos que estão acima de mim, nem dos que estão na mesma posição que eu, nem dos que estão abaixo de mim. Abaixo que eu digo na posição de liderança dentro do trabalho. Eu tenho que observar que o meu trabalho não me leve a cobiçar o que é do próximo, e para isso eu trabalho, porque eu quero ter o que é do próximo. Eu só dei uma ilustração aqui bem rapidamente, irmãos, para mostrar para vocês que a ética do reino, ela é completamente oposta da ética da cidade dos homens. Porque a cidade dos homens, os homens, eles vão idolatrar o trabalho, o dinheiro, eles vão cultuar o trabalho, não vão desprezar o culto a Deus, eles vão desonrar o nome de Deus no trabalho, eles vão quebrar o dia do Senhor por causa do trabalho, eles vão desobedecer as regras e as leis e as autoridades, desonrando o seu trabalho, corrompendo o seu trabalho. Eles não vão se importar que de alguma maneira a sua negligência no seu trabalho promova a morte de alguém. Eles vão usar o seu trabalho para meios em que eles possam alcançar de alguma maneira a impureza sexual, o adultério. Eles vão usar o seu trabalho desonestamente para ganhar o que não é seu. Eles vão desonrar pessoas quando estiverem trabalhando através da maledicência. Eles vão cobiçar o que é do próximo e vão trabalhar, vão usar o seu trabalho para tentar alcançar o que é do próximo. E até derrubar um colega de trabalho, por exemplo, passar a perna no colega de trabalho porque ele quer pegar o lugar dele. Tudo isso a gente vê no mundo, não vê? Então, eu estou falando para vocês, irmãos, que a ética do mundo, da cidade dos homens, é isso, mas a ética da cidade de Deus é essa aqui dos 10 mandamentos. E nós vamos crescer nisso. Os 10 mandamentos, meus irmãos, eles estão por todas as escrituras, pelas epístolas, eles vão ser desdobrados, eles vão ser explicados, eles vão ser expandidos. Os 10 mandamentos, eles chegam ao coração, como eu falei para vocês, porque isso aqui nós não fazemos com uma mera regra, mas por amor a Deus. E eles são abrangentes, eles vão abranger toda a nossa vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo ensina, por exemplo, no Sermão da Montanha. Eu quero só dar um exemplo para vocês. Vamos lá agora para o Sermão da Montanha, que eu disse que é outra parte das Escrituras, né? Que mostra a ética do reino. Capítulo 5 de Deuteronômio é a repetição com alguns acréscimos dos 10 mandamentos. Mas o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele fala aqui
no capítulo 5, né? Ele diz, por exemplo, dá só um exemplo do mandamento: não adulterarás. Capítulo 5, versículo 27. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veja que Jesus pega esse mandamento, que muitas vezes os fariseus, os religiosos da época dele, interpretavam só assim: se eu não traio a minha esposa, me deitando com uma mulher que não é minha esposa, então eu não estou adulterando. Jesus diz: não, se você olha para a mulher e cobiça, você não se deitou com ela, mas na sua mente, no seu coração, você já olhou, você já cobiçou, você já quebrou este mandamento. Esse mandamento ele é profundo, ele vai aos desejos, ele vai ao pensamento, como todos os mandamentos. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, por exemplo, também, meus irmãos, aqui, versículo 21, ele diz: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ele está dizendo aqui, lembra que a lei diz: não matarás? E que muitas vezes interpreta assim: mas eu não dou uma facada no meu próximo. Mas Jesus está dizendo: quando tu te encolerizas contra ele, tu já estás matando. Quando tu insultas a ele, chamando ele de raca, chamando ele de louco, tu já estás matando. Jesus está dizendo, então, falando da profundidade deste mandamento. Para dar 2 exemplos, meus irmãos, que eu quero dizer o seguinte: Jesus está dizendo que os mandamentos, eles são abrangentes, abrangem a nossa vida inteira, todas as nossas práticas, pensamentos, toda a vida, envolve família, trabalho, envolve governo, envolve política, envolve igreja, envolve tudo. E eles são profundos porque eu posso quebrar os mandamentos já no coração, já no pensamento, já nas atitudes internas. E, irmãos, agora vocês entendem, né? Que a santificação, o que é? A santificação é um processo em que nós não somos pecadores, nós vamos quebrar esses mandamentos, porque nós não somos perfeitos. Mas a santificação é o processo em que nós vamos, pela graça de Deus, obedecendo cada vez melhor o mandamento, porque nós vamos entendendo o reino e a ética do reino cada vez melhor. Então, às vezes, coisa que eu achava que eu podia fazer, podia pensar que não era pecado, eu não sentia que era pecado, mas depois eu vou entender, não, isso não é da vontade de Deus. Coisas que eu não fazia, que eu não procurava fazer, e eu vou perceber, não, mas isso aqui é a vontade de Deus, eu vou começar a buscar, vou começar a fazer. Às vezes negligenciava, porque o pecado, ele está na ação e também na negligência, né? Então, nós vamos aprendendo, mas, meus irmãos, como nós faremos isso sem meditar? Como nós faremos isso sem pensar na lei? Como nós faremos isso sendo preguiçosos espirituais? Não tem como. Então, a questão é realmente a meditação, a busca, a diligência pelo Senhor. Quero reafirmar mais uma vez aqui que essa obra de estudar, meditar e crescer na ética do reino, ela não é um legalismo, mas ela é para os que o Senhor salvou. E o Sermão da Montanha, ele explica a lei de Deus, os 10 mandamentos, está intimamente ligado com os 10 mandamentos e explica. E veja que Jesus está falando aos discípulos e o início do Sermão da Montanha são as bem-aventuranças, mostrando que isso aqui não é legalismo, não é simplesmente moralismo, não é simplesmente um conjunto de regras, mas é amor a Deus. Por isso que ele diz, capítulo 5,
versículo 3. Vamos ler primeiro o versículo 1 mesmo. Primeiro versículo. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Veja que Jesus vai falar com seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, irmão, é pobreza espiritual. É humildade espiritual daquele que está sendo quebrantado pelo Evangelho. Ele se humilha diante de Deus. Ele é um pobre de espírito, porque tem muita gente que se sente rico de espírito. Aqui está falando de pobreza espiritual. Bem-aventurados pobres, versículo 4. Bem-aventurados que choram, já que ele é pobre, ele chora, ele lamenta pelos seus pecados, eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ele se torna manso, porque ele foi amansado, ele foi humilhado, ele chora. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Lembra que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, do Sermão da Montanha: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquele que se arrependeu, ele passa a ter fome e sede de justiça, da vontade de Deus, da vontade do reino. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, versículo 7. Ele passa a ser misericordioso com o próximo, porque ele recebeu misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui é o grande alvo de todo o que ama o Senhor. Ele quer ver a Deus. Ele quer. Lembra do Salmo 48, que nós lemos de manhã? Lá no final da minha vida, Deus vai estar comigo. Meu futuro é Deus. E o grande alvo da ética do reino e de quem participa do reino, de quem é do reino, é ver a Deus no final. Lá no reino, quando o reino se implementado plenamente, que isso só vai acontecer em Apocalipse, como o Apocalipse nos conta, na consumação de todas as coisas. Bem-aventurados, versículo 9, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque Deus pacifica. Deus é o Deus da paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas pessoas, elas amam a Deus, elas servem ao Senhor, elas são pessoas humildes de espírito, elas são pessoas arrependidas de seus pecados, elas são pessoas mansas, elas são pessoas que têm fome e sede de justiça, elas são pessoas misericordiosas, elas são pessoas limpas de coração, que querem ver Deus, elas são pessoas pacificadoras, e é por causa disso que a cidade dos homens as odeia e persegue. Mas eles não respondem com ódio aos homens da cidade dos homens. Lembra de Pedro, nós lemos semana passada? Mas eles falam a razão da esperança que há neles com mansidão. Eles continuam anunciando o reino de Deus, mas eles são perseguidos. E essa perseguição mostra que eles são de Deus, e eles, para a cidade dos homens, o que eles serão? Sal da terra, versículo 13, e luz do mundo, versículo 14. E o resultado dessa salinidade e dessa iluminação que vem por eles é que os homens, versículo 16, a luz vai resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A cidade dos homens é trevas, é pecado, é impureza. Mas a cidade de Deus, que é a igreja, a igreja, tem um livro que eu li, aliás, nem concluí a leitura ainda, ele diz que cada igreja é uma embaixada do céu, é uma embaixada dessa cidade de Deus. Então a igreja, ela é um luzeiro, ela é uma lâmpada, ela é um farol, e que os homens do mundo olham e eles vejam, e eles veem as boas obras e eles glorificam o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, só uma aplicação aqui. Será que o Brasil está olhando para a igreja evangélica e vendo a igreja evangélica como um luzeiro e louvando a Deus pela igreja evangélica? Não está. Mas onde está a verdadeira igreja, isso está acontecendo, irmãos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso acontece na ética do reino. As boas obras são as boas obras, são a obediência aos 10
mandamentos. E aí Jesus vai expandir, vai explicar os 10 mandamentos a partir daqui, né? Eu só não tenho tempo, evidentemente, para explicar, detalhar aqui os textos, mas eu só estou mostrando para vocês como é que as coisas acontecem. Então, eu quero chegar na minha parte final, nós estamos ali já correndo o nosso tempo, falando para vocês que as duas cidades e os dois cidadãos, os cidadãos dessas cidades, eles planejam o futuro, eles olham para o futuro e eles vão encontrar um futuro diferente, dependendo da cidade em que eles estão. Isso o Senhor explica muito bem no Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7. Vamos ler? Porque o Senhor Jesus Cristo ele vai finalizar como o mestre dos pregadores que era ele vai finalizar com uma aplicação de todo o seu sermão, com aquela conhecida ilustração das duas casas. Você lembra? E aí ele diz assim, ele diz no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E ele acrescenta: e foi grande a sua ruína. Irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui é do final da vida desses dois tipos de homem que são cidadãos de uma cidade e de outra cidade. Ele está falando aqui de homens que viveram e projetaram o seu futuro, um baseado na lei, na palavra dele, na palavra de Jesus, que ele fala aqui no Sermão da Montanha. Estas minhas palavras ele diz. E é claro, no sentido mais amplo, abrange todas as Escrituras, porque o Sermão da Montanha é uma explicação dos 10 mandamentos. Este homem vai ter um resultado. O futuro dele vai ser um certo tipo de futuro. Lá no final ele vai ter esse resultado. O outro homem que constrói a casa, a vida, os planos, não sobre a palavra dele, mas esse homem que Jesus chama de insensato, que não ouve, não cumpre, ele está construindo. Jesus usa os dois terrenos, né? Aquele que ouve a ele constrói sobre a rocha, ou seja, a rocha é um terreno firme, né? Não precisa nem explicar muita coisa. Mas o outro, que não ouve, ele ilustra com um homem que constrói a casa sobre a areia. Observe, irmãos, que sobre ambos vem a chuva, e quando cai muita chuva, os rios começam a subir e invadir. E junto com a chuva vem os ventos, e tudo aquilo combate ambas as casas, tanto de um como do outro. Mas um não cai, e o outro cai. E a ruína do que cai é grande, ele diz. Do que Jesus está falando? Do que Jesus está falando? Jesus está falando do futuro, irmãos. Jesus está falando que o futuro daquele que ouve a palavra de Deus vai ser um futuro em que a vida dele vai resistir ao futuro. E aquele outro que não ouviu a palavra, a vida dele não vai resistir ao futuro.
E o que tem no futuro, meus irmãos? O que tem no futuro? O contexto aqui é o juízo final. Porque o Senhor Jesus Cristo tinha dito um pouquinho antes, ele diz no versículo 21, vamos ler? Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará aonde, irmãos? No reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Sermão da Montanha é a constituição do reino. E Jesus está dizendo aqui que não é aquele que diz Senhor, Senhor, que ora aparentemente, que tem uma piedade aparente. Não é esse que vai entrar, não. O que vai entrar é aquele que, diz aqui, faz a vontade do Pai. Ou seja, ele está no reino e, como resultado da graça de Deus, ele vive na ética do reino. Jesus diz que muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É o dia do juízo. Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então o Senhor dirá abertamente, vai ser o dia do abertamente, vai ser o dia em que vão cair as máscaras. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o futuro, a chuva que cai, o rio que transborda, o vento que se abate, é o juízo de Deus. Irmãos, este é o futuro dos homens da cidade dos homens. Entendeu? É um futuro que Jesus chama de que a ruína será grande. Grande será a sua queda. Mas o futuro dos que amam o Senhor, dos que creram no Senhor Jesus, dos que se arrependeram dos seus pecados, foram salvos pela graça. Deus me guarde de estar aqui passando qualquer insinuação de que a salvação é pelas obras. Vocês já entenderam, né? Está dentro da aliança. O futuro desses que amam o Senhor e que, porque amam, meditam, obedecem, andam de acordo com a vontade de Deus. O futuro deles é que o juízo não vai derrubá-los. O juízo não vai derrubá-los. Eu quero concluir com 2 trechos somente, mais, irmãos. E um deles é o trecho de Atos 24, que o nosso irmão Caleb leu para nós hoje. Atos 24, que quando Paulo pregou para Félix, ele diz no versículo 24 também, né? 24. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Olha o que Paulo pregou para ele, né? O Evangelho. Só são salvos os que creem em Jesus. E tratando ele da justiça, olha os temas de Paulo: da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Ele ficou com medo e não quis mais ouvir. O que é o Félix? Félix é alguém que ouve a palavra, mas não ouve. Com o coração, não crê, fica com medo, não quer mais ouvir. Este Félix é o que está construindo a casa sobre areia. Versículo 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Olha que homem era esse. Ele não queria ouvir sobre o Evangelho. Ele ficou até com medo quando ouviu falar de juízo. Medo. Não quero mais ouvir isso. Mas ele era o típico homem da cidade dos homens. Adorador de mamon, adorador de riqueza, adorador dessas coisas, mas que não quer saber de Deus. Aqui está. Este é o homem. Mas Paulo é o outro homem. É o homem que ama Cristo e que perdeu tudo por causa de Cristo. Aqui está os 2 homens, um na frente do outro. Entendeu? Um na frente do outro. Aqui está a grande ilustração. E o último texto da nossa série e do nosso estudo de hoje, irmãos, não pode ser outro a não ser Apocalipse.
É isso que está no futuro. É isso que está no futuro. Vejam, irmãos, Apocalipse 21. É isso que está no futuro. É disso que o Salmo 48, que nós lemos também de manhã, fala. É isso que está lá na frente. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, é para lá que nós estamos indo. Aqui está, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a cidade de Deus, irmãos, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido, linda como uma esposa. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eis o convite do Evangelho, irmãos, eis o convite do Evangelho. Veja que a salvação, tudo isso é de graça. Tudo é pela graça. Ele diz: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Esse é o Evangelho. Nós estamos saindo pelo mundo e dizendo assim: ó homens, arrependam-se dos seus pecados, saiam da cidade dos homens, que é a cidade da destruição. Arrependam-se, venham, entrem, é de graça. Basta se arrepender, basta crer no Senhor Jesus, é de graça. Jesus está dizendo: quem tem sede, venha, beba da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas essas coisas, futuro. E eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Aqui está o futuro. Mas aí, junto com essa visão tão gloriosa, a Bíblia não deixa de pôr o alerta. A casa na areia aparece agora. Primeiro a casa na rocha, mas agora aparece a casa na areia. Veja o que diz o versículo 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse é o futuro dos homens, da cidade dos homens, da Babilônia, da cidade de Caim. Esse é o futuro. Esses homens que vivem para os seus ídolos, que fazem grandes planos, que levantam toda manhã dizendo assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Idolatram o dinheiro, idolatram a sua profissão, idolatram a sua família, idolatram o seu carro, idolatram as coisas, idolatram a criatura, e fazem grandes e gloriosos planos e dizem: farei isso e aquilo. Lembra da parábola que Jesus contou? Eu tenho muitos mantimentos, vou fazer celeiros maiores. Mas o futuro deles é o lago que arde com fogo e enxofre. É a segunda morte, é a morte eterna. Irmãos, o caminho da cidade dos homens é um caminho de decepção. Irmãos amados, vocês amam o Senhor Jesus, vocês amam a Deus, vocês verdadeiramente, vocês que estão aqui hoje à noite já creram nele, já beberam da água da vida, vocês já vieram de graça. É de graça, gente, é de graça. O Evangelho é isso, é graça. O Senhor está dizendo: venham, arrependam-se, creiam, olhem para o meu filho, vocês serão salvos gratuitamente. Vocês já creram? Se não creram, creiam. Mas se já creram, se amam o Senhor, então ame ao Senhor, buscando conhecê-lo, buscando conhecer a sua vontade, buscando conhecer o seu reino, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, não a prata, não o ouro, não qualquer ídolo, buscando meditar nos 10 mandamentos, conhecer a ética do reino, abraçar e aproveitar os meios de graça. Vocês têm aqui a igreja, vocês têm a pregação, vocês têm a Bíblia na sua língua, vocês têm
Deus anunciando o Evangelho para vocês, a Bíblia, a fonte, como diz o Salmo 19, a maior riqueza, mais rica do que muito ouro refinado, vocês têm à sua disposição. Vocês amam o Senhor, então não sejam preguiçosos, busquem entender, meditem, não tenham medo nem pavor da santidade, como se fosse uma coisa ruim, porque é a vida. E procurem, irmãos, o Senhor, o seu reino, a sua vontade, a ética desse reino, e pautem o plano de vocês, o futuro de vocês, lá na frente, como objetivo maior de vocês verem a Deus, como diz o Salmo 48, e como diz aqui no Apocalipse 21, de vocês verem a Deus na face de Cristo, e planejem tudo, sua família, seus negócios, seus estudos, planejem tudo de acordo com a ética do reino, visando o final lá. Fazer tudo, planejar tudo aqui, visando o final. Ou seja, o que isso é, afinal de contas? É aquilo que Paulo diz em Coríntios. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Senhor, que profissão terei? Planejarei. Vou ter aquela profissão de acordo com os princípios dos mandamentos do Senhor. Senhor, com quem me casarei? Planejarei e vou procurar me casar com aquilo que está de acordo com os princípios do mandamento do Senhor. Senhor, aonde morarei? O que farei da minha vida? Tudo, meus irmãos, farei tudo de acordo com os mandamentos, visando a glória do Senhor, visando a vontade do Senhor, porque eu pertenço a Ele, porque eu sou do seu reino, porque eu amo a Ele. Porque eu estou construindo a minha vida sobre a rocha. É isso. E o meu futuro, então, será um futuro glorioso. Será um futuro de plena alegria e paz na presença do Senhor. Eu vou morrer? Vou morrer. Mas eu poderei dizer, com o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu poderei lembrar todos os dias da palavra de meu Senhor. Eu não sei, Senhor, se vou morrer hoje. Não sei se vou morrer amanhã. Quando vou morrer, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor diz na sua palavra, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Que você possa planejar a sua vida e olhar o seu futuro na expectativa. Só uma palavrinha mais. E se aquilo que você planejar não acontecer, aí lembre de Tiago. Diga, Deus não quer. Seja feita a vontade do Senhor. Vou planejar toda a minha vida dizendo, se Deus quiser. É isso, meus irmãos. Vamos orar e vamos pedir que Ele nos dê graça para que nós possamos cada vez mais viver e planejar e buscar um futuro conforme a vontade de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós tivemos aqui esses 8 domingos, Senhor. Aliás, 4 domingos, 8 estudos, em que nós tratamos deste assunto de suma importância, que é o nosso futuro. E que o Senhor conceda-nos graça para que todos nós aqui estejamos, e a nossa querida igreja, os irmãos que nesse momento não estão aqui também, todos possam estar construindo as suas casas sobre a rocha do Evangelho, da palavra, firmando-se cada vez mais, santificando-se cada vez mais, visando no futuro estar com o Senhor, no tabernáculo de Deus com os homens, na Nova Jerusalém, tendo o reino já habitando no coração. Faz isso, Senhor, e que através de nós o seu nome tão santo, tão glorioso, seja cada vez mais honrado e chegue aos nossos queridos, e eles também possam se arrepender e possam crer em o nome de Jesus. Faz isso, Pai, nos abençoe cada vez mais. Nós oramos assim em nome de Jesus e damos graças ao Senhor. Amém.